cólica intensa, com sofrimento menstrual, faz parte do conjunto de sintomas da endometriose. A endometriose é uma patologia que tem origem embrionária, que acomete 180 milhões de mulheres no mundo, 7 milhões de brasileiras. A estimativa é 1 a cada 10 mulheres. E a endometriose, ela é uma doença cercada de mistérios, né? Não é muito difundida, na realidade. Eu só ouvi falar da endometriose aos 40 anos e 10 anos após foi que eu realmente tive a verdade revelada, que a endometriose, ela provoca um adoecimento inflamatório crônico por decorrência do tecido endometrial que se adere, que é gerado em outros órgãos, ou seja, fora do útero, tá? Mas, além da endometriose, também existe a adenomiose. A adenomiose é o crescimento do tecido endometrial no músculo, né, nas paredes do útero, tá? Os sintomas são bem parecidos e grande parte das portadoras de endometriose também são acometidas de adenomiose, certo? Causas não se sabe, certo? O que a gente sabe é que o estilo de vida é determinante para evitar o adoecimento inflamatório desses tecidos, certo? Hoje, nós estamos gravando o vídeo 4 da série Menstruação Sem Sofrimento. Nós temos no nosso canal do YouTube, @LeveSuzanalves, um grupo do Telegram destinado à entrega de uma cartilha. Uma cartilha onde eu resumo o adoecimento, parte da minha história, e eu detalho melhor os sintomas, né, a história da endometriose. E eu decidi, no meio do caminho, acrescentar um caderno de práticas. Então, eu venho divulgando, que hoje seria o último dia para preencher o formulário, para poder receber essa cartilha, que é grátis e única oportunidade, quero dizer, tá? Só nesse período agora de lançamento do projeto Leves Opção é que eu estou presenteando os primeiros inscritos com essa cartilha. É a cartilha No Caminho da Endometriose. Mas para receber, precisa entrar no grupo do Telegram, preencher o formulário do Google. Lá tem um formulário, você também precisa entrar na sua conta do Google, logar lá, para poder preencher o formulário. Então, lá vai constar o seu e-mail, o seu endereço de e-mail. Então, eu vou poder enviar para você, totalmente grátis, a sua cartilha digital No Caminho da Endometriose. Meu desejo é que possa colaborar para o resgate daquelas mulheres e homens também, que estão adoecidos por doenças inflamatórias, tá? Obesidade, diabetes e por aí vai. Fibromialgia. E hoje, sendo o Dia das Mães, né, dentro da promoção do Leves Opção, nós vamos falar sobre maternidade. Vou me apresentar, porque estamos no vídeo 4, né? E nos vídeos anteriores eu já falei quem eu sou, mas você pode estar chegando agora aqui no canal e eu vou me apresentar. Eu me chamo Suzana Marise Alves Moraes Ribeiro, tenho 57 anos, sou mãe de 2, avó de 4, portadora de endometriose, que fez o resgate sozinha. Como uma boa nordestina, foi pegando o touro pelo chifre. Foi através de autoconhecimento que eu pude detectar o adoecimento e foi através de estudo, de pesquisa, de correr atrás, que eu consegui me resgatar. Então, autoconhecimento, autodiagnóstico e o resgate foi com autocuidado. Ficou terceiro dedo. Autocuidado, tá? Eu nasci no Rio de Janeiro, porém eu cresci em Pernambuco. Então, tá explicado o meu sotaque. E
Após casada e ter filhos, eu morei em Maceió, onde os meus filhos passaram a primeira infância e terminaram de crescer aqui, em João Pessoa, na Paraíba. Mas eu não moro em João Pessoa, na Paraíba, viu, gente? Eu sou meio cigana, fico pra lá e pra cá. Isso é uma longa história que depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar para o nosso foco. Então, eu criei o canal Leves, tá? Tem a historinha dele também, mas foi a partir dessa logo aqui, era a logo do meu restaurante, que na pandemia foi abortada essa ideia. Eu estava prestes a inaugurar o meu restaurante quando saiu o decreto de isolamento social. Eu gosto muito de criar receita e gosto muito de fazer comida natural. Sempre gostei de comida mais natural, porque eu sempre fui muito chata para comer. Muito chata mesmo. Nunca gostei de carne vermelha, nunca gostei. Não vou nem falar muito, porque já falei lá atrás. Vai catar lá nos outros vídeos que você vai ver essa história todinha. Mas resumindo, a logo do meu restaurante virou uma bandeira. A bandeira Leves Opção, que é a minha missão. Ajudar você a se leves. Porque você tem a opção de se resgatar. E para você se resgatar, você precisa ter autoconhecimento, você precisa pesquisar, estudar, buscar informação para você aprender a ter autocuidado. Agora ficou bonitinho, o terceiro dedo ficou esse, tá? Né? Mas esse não. Para você ter autocuidado, certo? E eu tô aqui com minha experiência de erros e acertos para dizer a você, o caminho é esse, vá por aqui que você se dá bem. Se você quiser, se você aceitar, eu tô aqui com a minha mão estendida para pegar na sua e caminharmos lado a lado, porque você vai chegar na menstruação sem sofrimento, que foi o sonho da minha vida toda. E eu só vim descobrir ele com 50 anos. E com 53 eu entrei na menstruação, na menopausa. E como eu disse, gente, eu sou nordestina. Sou filha de cearense com pernambucano. Morei mais de 20 anos na Paraíba. Então, todos os sotaques estão aqui. Tá? Morei na Bahia também. Então, eu sou uma paraibucana que nasceu no Rio de Janeiro e que fala errado. Que vai trocar NDO por NO, porque sou filha de cearense, com muito orgulho. E tá tudo certo. Estudei muito para poder chegar aqui, mas estudei muito vivendo. Eu estudei muito com a vida, tá? Não terminei minha faculdade, tenho uma formação técnica que também já falei nos outros vídeos, vai lá assistir que tu vai entender. E vou dizer novamente, vou falar errado, vou fazer trocadilhos, sou meio atropelada às vezes, mas o importante é que eu me resgatei. E eu tô aqui para ajudar você a se resgatar também. Se você precisa de ajuda, se você quer essa ajuda, eu tô aqui, conta comigo, eu sou sua amiga, certo? E hoje, Dia das Mães, né? Meu projeto está fazendo 5 anos de preparo, certo? E eu tô dando esse presente, a cartilha No Caminho da Endometriose, mas você precisa se inscrever no meu canal. São 180 milhões de mulheres no mundo precisando ouvir essa mensagem. São 7 milhões de brasileiras. São 10. Eita. É uma em cada 10 mulheres no Brasil precisando ouvir essa mensagem. Eu só vou chegar nessa criatura que tá lá, morrendo de dor, igual eu estava, se você me ajudar a chegar lá. Então, se inscreve no meu canal, curta, minha gente, comente, minha gente, compartilha. Se tiver alguma dúvida, bota lá. Se tiver alguma, conversa lá com a gente. Pro robozinho ver que eu tô aqui e me leva para essa mulherada. Já pensou? Eu cheguei a não ter o que comer. Eu cheguei a sair da minha casa para oferecer os meus aposentos para os turistas que vinham para João Pessoa, essa cidade linda, maravilhosa. E eu fazia isso com o maior prazer. Foi difícil no início, porque eu saí do meu cantinho. É igual o útero da mãe. É o lugar que a gente se sente melhor, é na casinha da gente, no cantinho da gente. E todo bonitinho, do jeito que eu queria, decorado, bonitinho, tudo rosa. E eu saí do meu cantinho para receber os turistas. Um beijo para vocês que passaram pelos meus aposentos. Lá naquela plataforma, aquela plataforma maravilhosa que eu não posso dizer o nome. Mas quem foi no meu apartamento ficou contente, porque eu sempre recebi muito bem, como uma boa nordestina. E amou João Pessoa, sem dúvida. Então, gente, eu passei por muita dificuldade. E eu não quero que você passe por essa dificuldade, não. Por isso que eu tô aqui, para ajudar você. Então, os meus erros e os meus acertos, tudo passado na peneira e na minha cartilha, já tem boa parte. Se tu quer, se você precisa presentear alguém com isso, com essa cartilha, então se inscreve no meu canal, curta, comenta, compartilha, se inscreve, entra para o grupo do Telegram, preenche o formulário do Google e me deixa saber do que você precisa, quem é você, qual é seu e-mail, para me te mandar essa cartilha e ficar te ajudando também. E eu estou dizendo que é de graça. Quando for hora de pagar, eu digo, gente, isso aqui é pago. Por quê? Porque tem registro de marca, tem registro de obra. Eu também tenho que registrar os meus trabalhos, né? Imagina, eu trabalhar 5 anos para alguém chegar lá e dizer que é dele, então é tudo registrado, é tudo pago.
Sem falar que eu paguei curso, né? Eu fui estudar marketing em Cabaí, bem famoso, marketing digital, gastei que só, valeu muito a pena, porque foi onde eu aprendi como é que eu ia chegar em tudo. Copy, tráfego pago. E também tem isso, para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram me entregar, eu também preciso pagar. Então tudo é custo, minha gente. Então vai chegar um momento que eu vou precisar cobrar pelos meus produtos, meus infoprodutos, que até para fazer isso eu tive que estudar para aprender a fazer, porque eu só sabia fazer comida. E o meu restaurante não deu certo, né? Graças a Deus, e você vai poder ser beneficiado com isso. Em vez de eu dar comida a um público de 100, 200, 300 pessoas, eu vou dar alimento para a alma de, quem sabe, 7 milhões de brasileiros. Vai depender de tu, bichinho. Então vai lá, curta, comenta, compartilha. Entra no meu canal, se inscreve no meu canal, tá? Então, gente, é esse aí, o recado já foi dado, Leves Opção. O meu canal é @LeveSuzanalves, Leve Suzanalves como uma opção de estilo de vida. Porque eu vou estar aqui puxando tuas orelhas. Porque ontem mesmo eu disse, vai ter vergonha na cara e vai cuidar da tua saúde. E eu vou dizer hoje de novo, vai ter vergonha na cara e vai cuidar da tua saúde. Ah, mas eu não tenho dinheiro. No vídeo de ontem eu digo como você pode arrumar dinheiro. E mais adiante eu vou ensinar mais alguns truques, tá? Vamos um passo por vez. Então, hoje, falando de maternidade, essa coisa maravilhosa, onde eu sou muito grata a Deus por ter me dado esses dois presentes, né? Apesar de ter sido gravidez sofrida, parto sofrido, pós-parto sofrido e uma vida de 25 anos de muito sofrimento. Porque desde o meu primeiro filho, que o adoecimento inflamatório, endometrial inflamatório começou. E dos 25 aos 50, eu cheguei na fase crônica e fiquei em cima de uma cama imprestável. Não podia lavar uma calcinha. Aliás, não podia ir no banheiro fazer as necessidades fisiológicas. O meu filho tinha que ir comigo. Tinha que me arrastar até lá, me botar no vaso sanitário, me segurar minha cabeça, senão eu desmaiava, para poder fazer as necessidades fisiológicas. E eu superei. Estou viva, estou aqui contando minha história. E esse programa tem sido só de histórias. É a história da minha vida. É a autoridade que eu tenho de falar pelo que eu passei e como eu me resgatei. E faço isso com muito amor, com muito carinho e com muita gratidão. Primeiro a Deus, que me concedeu essa oportunidade de estar aqui para contar essa história. Porque se eu não estivesse aqui, é porque eu já tinha embarcado para a Cidade dos Pais junto. E graças a Deus eu estou aqui e estou contando a história. Mas eu cheguei bem pertinho disso, viu? Porque quando eu fui naquele dia no computador estudar o que era aquele meu adoecimento, eu tinha certeza que eu estava com o pé na cova. E Deus me restaurou, me dando sabedoria, inteligência emocional para dar a volta por cima, para virar o barco, sair a nado quando fosse preciso, botar os pés na água e atravessar o mar. E depois de 40 anos no deserto, tá em outro vídeo, vai lá que tu vai entender essa história do deserto. Passei 40 anos no deserto. E graças a Deus eu estou aqui, uma mulher feliz, completa, realizada, compartilhando com você. Então eu agradeço muito a Deus por essa maternidade, né? Pelos meus dois filhos, porque foi através da minha maternidade que veio metade da minha cura. Eu nem sabia ainda da endometriose, mas foi ali que veio metade da minha cura. Sabe por quê? Porque aquela menina, que está lá no outro vídeo também, eu estou falando sobre isso, no segundo vídeo. Aquela menina que precisava se curar, a menina de 4 anos, rejeitada, com trono usurpado, ela cresceu com muita mágoa da mãe. Olha, a endometriose é herdada no momento da maternidade. Ou seja, a célula embrionária veio da minha mãe para mim. E eu cresci a vida toda batendo de frente com a minha mãe. Eu tinha muita mágoa da minha mãe. Eu já falei no vídeo 2 das mágoas que eu tinha do meu pai. E hoje eu vou falar das mágoas da minha mãe. 50% dessa mulher aqui era mágoa, 25% da 25% do pai. Por que da minha mãe? Porque a minha mãe era uma cearense, que eu não sei nem quais foram os recursos que ela foi criada, mas eu sei que foi com muita dificuldade. E ela teve que sair de casa muito cedo e ir para a vida. Então ela foi para o Rio de Janeiro. E foi lá que ela conheceu meu pai e foi lá que eu nasci. Essa coisa linda, maravilhosa, carioca, pernambucana, paraibucana. E aí, minha gente, que quem me ensinou tudo sobre a vida de mulher foi o meu pai. O meu pai foi quem me ensinou a cuidar de casa. O meu pai foi quem me ensinou a ter higiene, aos cuidados pessoais.
O meu pai era quem conversava comigo sobre tudo, inclusive sobre relacionamento. E era do jeito dele. E eu disse no vídeo 2 que meu pai sofria de esquizofrenia. A gente não sabia. Na época a gente achava que era uma neurose, tá? Como ele foi cabo de direção de tiro, então ele tinha preparo, entendeu? Para atirar inimigo. Isso tudo mexia com o psicológico dele. E o meu pai surtou exatamente num treinamento de guerra. Foi quando ele começou a surtar. E ele teve que ser reformado. Muito jovem ainda, ele precisou ser reformado. E eu era criancinha, eu era caçulinha quando eu vim pra cá. E vocês vão ver lá no vídeo das canções e saber o resto desse pedaço de história. Então, como eu estava falando, o meu pai foi quem me formou para a vida, nesse sentido. Então, a minha educação, eu posso dizer que eu devo a meu pai. O meu pai foi quem trabalhou o meu caráter, tá? E eu tinha uma personalidade forte, sempre tive. Eu disse a vocês que eu enfrentava o meu pai. Eu era destemida, apesar de morrer de medo dele, porque ele pegava para dar surra de matar. Também tá lá no outro vídeo que eu falei com vocês que a minha mágoa também era por causa disso. Também, viu? Porque tem outras coisas mais. Mas da minha mãe eu tinha essa queixa. E a minha mãe não era aquela dona de casa esmerada. Só fazia botar filho no mundo. E ainda achava pouco, pegava os filhos dos outros. Porque teve um monte de neto dela que meu pai criou também. E eu, a menina rejeitada de 4 anos de idade, foi crescendo e assumindo a responsabilidade que era de quem? Da mãe. E isso me revoltava também. Apesar de ser aquela pessoa que nem entendia nada, coitada, mas que naquela cabecinha de menina queria agradar o pai para dizer, oi, eu estou aqui, assumir aquele papel, aquela responsabilidade. E isso era muito pesado para mim. E isso gerou mágoa. Porque lembra, quando você pega uma fruta e bota para amadurecer a pulso, essa fruta fica saborosa, igual aquele fruto que você tira no pé, madurinho? Não, fica diferente. Então, eu fui uma pessoa que amadureceu a pulso. Então, eu tinha o quê? Murmuração, rigidez, escassez. Então, nem tudo na minha vida foi acerto. Teve um bocado de erro. E quando eu fui mãe, eu pude compreender parte da minha mãe. E eu comecei a me aproximar por ela. Eu comecei a me aproximar dela. Quando eu entrei em sofrimento no primeiro parto cesariano, foi a minha mãe que chegou perto e detectou que eu estava passando mal. O meu bebê já estava coroado, ó. A minha bolsa estourou 4 e pouco da manhã. Esse bebê nasceu, ia dar meio-dia, 5 para meio-dia. Eu já tinha sofrido pra caramba. Mas, como eu não tinha aquelas contrações do medo todo, e eu era medrosa, apesar de se fazer de forte, eu era medrosa. Então eu fazia, eu vou ficar quietinho, não vou fazer escândalo para me tratarem bem. Porque o que eu sabia é que eles judiavam das mulheres na hora do parto. E judiaram de mim, que eu não vou mentir. Me cortaram todinha. E por causa disso eu me ferrei. Passei 25 anos sofrendo com tecido endometrial inflamatório nessas suturas do parto normal. E quando eu estava lá passando mal, com o bebê coroado, a minha mãe chegou perto de mim. E era na época era INPS, que hoje é SUS. E quando a minha mãe chegou perto de mim, eu estava para morrer já. Minha gente, vocês não sabem o que é agonia, não. Só sabe quem passou por isso. Eu estava para morrer. Da cintura para baixo eu não sentia nada, tudo dormente. E aquela agonia, aquela agonia, aquela agonia. Eu me esforçando para não desmaiar. E aquela agonia, aquela vontade de vomitar, aquela cólica que não passava. Uma cólica 10 vezes pior do que aquelas que eu sentia todo mês, que eu já chamava de parto menstrual. E a minha mãe foi quem ficou doida quando viu. Ela disse, você está entrando em choque. Aí foi a primeira vez que ela disse que eu estava entrando em choque. Aí correu, fez um escândalo, levei as enfermeiras, veio o médico, veio todo mundo. E quando chegou, todo mundo se assombrou. Disse, eita, o menino está coroado, pelo amor de Deus, não dá mais gente para fazer cesárea. E agora? E tome soro, e tome não sei o que. Cadê o menino nascer? Nem com soro, nem com nada. Aí o médico dizia, eu vou contar. Quando eu disser já, você faz força. Oxe, que ele dava tempo. Eu agoniada, parecendo que ia morrer. Aí eu fazia força antes da hora. Uma agonia, um auê. Mas meu filho nasceu e como eu disse, eu sofri, meu filho também sofreu. Mas a minha mãe foi quem detectou, foi quem percebeu o sofrimento. Para vocês verem, mãe tem intuição. Porque eu não estava fazendo escândalo, eu estava bem quietinha. Era só o meu semblante. Aí ela... E na segunda gravidez foi do mesmo jeito. Eu estava internada, né? Como eu disse, eu tinha hidronefrose, né? Uma gravidez super, super, super complicada, de risco, com muito cuidado. E eu estava com hidronefrose, internada. Uma infecção urinária altíssima, um número de colônias altíssimo. Ninguém dava nada por mim. Ninguém dava nada por mim. Foi tanto que a médica saiu da casa dela de bicicleta,
meia-noite, e essa mulher chegou lá no hospital para me ver, andando de bicicleta, meia-noite, preocupada comigo. E quando chegou lá, eu agoniada, 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 e ela ficou aperreada. Ela disse, olha, não tem anestesista, era para você fazer uma cirurgia, mas não tem anestesista. Vamos para a sala de parto para tentar normal. E eu que fui, tentei, cadê que não deu certo? Aí voltei e fiquei quietinha. Aí quando foi no sábado, passou todo os sintomas. Eu fiquei tranquila, sem dor nenhuma, tranquila, uma ova. Quando a médica chegou no outro dia, eu disse, doutora, a situação tá ficando feia. O bebê parou de mexer. Eu parei de sentir as agonias, eu parei de sentir dor. E eu tô com medo. Porque dizem que quando a pessoa tá para morrer, fica bom, né? Passa as dor tudinho, parece que tá bom e no outro dia morre. Aí eu disse, doutora, e agora? O que a gente vai fazer? Ela disse, Suzana, a gente não tem o que fazer. Você não tem condições de ter esse parto normal. E eu tenho até medo de botar você para ter esse menino normal e você morrer de um rompimento aí, de tudo. De rins, de tudo. Vamos fazer o seguinte, rins, bexiga, tudo, porque tava tudo lascado. Aí ela disse, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar até segunda-feira, que é quando chega o anestesista. E eu só me peguei com Deus, a orar, 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 e pedir oração a todo mundo. E fiquei confiando, porque eu só, nesse momento só me restava ter fé e esperança. Confiar que Deus ia estar na condução, apesar do sofrimento. E quando foi na segunda-feira eu botei para morrer. Aí chegou o anestesista e eu fui para a sala de parto. E essa é outra história que eu não vou contar agora não. Mas o que eu quero falar da minha mãe é que quando a enfermeira chegou, que eu estava lá, cheia de dor, passando mal que sou, que a enfermeira chegou, que aplicou a injeção, eu comecei a passar mal. Eu botei para passar mal. E quando minha mãe viu, minha mãe, pare, 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 minha filha está entrando em choque, pare, pare, pare essa injeção. E eu na hora fiz o quê? Eu disse, mulher, não faz escândalo agora não, pelo amor de Deus, sai daqui. Deixa a enfermeira fazer isso. A minha mãe entendeu que eu estava tendo uma reação alérgica. E ninguém detectou. Eu só vim saber anos mais tarde, quando eu estava morando, meus filhos já crescidos, eu morando em Maceió, que eu passei mal, fiz uns testes e descobriu que eu era alérgica a anti-inflamatório e analgésico. Entendeu agora? Então, essa é a missão de mãe. A missão de mãe é muito sagrada. É parecidinha com a de Deus. Então, ela percebia no meu semblante. A intuição de mãe mostra, minha gente. Então, ela percebeu nos dois momentos que eu estava mal. E eu era meio arisca com a minha mãe, como eu já disse. Mas isso aí já foi assim, 2 toques. Aí eu, sendo mãe, comecei a ter minhas intuições também com os meus filhos, né? A primeira foi com o meu primeiro filho, que toda vez que ele mamava, ele ficava com isso aqui roxinho. Ele dava um gritinho, ficava com isso aqui roxinho. E eu, alguma coisa não tá normal. Quando eu ia dizer à pediatra, você tá vendo coisa demais. É Maria de primeira viagem. Aí 9 anos depois, a gente ficou sabendo que aquilo dizia respeito ao sofrimento do parto. Ele teve falta de oxigênio e ficou com insuficiência cerebral mínima, mas graças a Deus a parte lesada foi mínima e foi recuperando à medida que ele foi crescendo. Mas teve histórico de aos 2, aos 9 e aos 12 anos mais ou menos. Mas isso é uma outra história que eu não vou contar agora para não misturar muitas bolas. Mas o que eu quero dizer, minha gente, é que a missão de mãe é sublime, é sagrada. E quando eu fui mãe, eu comecei a entender a minha mãe. E comecei a aceitar que ela não tinha o preparo de vida que eu tive a oportunidade de ter. Então, como é que aquela criatura podia me dar o que ela não teve? Então, eu fui perdoando minha mãe. E 15 dias antes do falecimento da minha mãe, Deus me deu o presente de receber minha mãe na minha casa. Eu já tinha saído de Garanhuns há um bom tempo, há alguns anos. E pela primeira vez a minha mãe veio me visitar. Eu já tinha morado em Maceió, minha mãe nunca tinha ido lá. Aí vim morar em João Pessoa já fazia alguns anos e a minha mãe nunca tinha vindo e veio me visitar. Aí 15 dias depois ela faleceu, teve um infarto fulminante. Aí 15 dias antes ela me deu um abraço. E quando ela me deu esse abraço eu senti uma coisa diferente. E eu não sabia explicar. Foi o abraço do perdão. Igual meu pai, que eu falo lá no outro vídeo, que me deu o sorriso do perdão, a minha mãe me deu o abraço do perdão. Então eu sou grata a Deus pela maternidade, porque a maternidade me curou de todas as mágoas que eu tinha da minha mãe. E uma coisa que eu não contei, quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, eu fui dar um abraço na minha mãe e ela rejeitou esse abraço. E isso ficou doendo também. Mas aí depois que eu fui mãe, eu aprendi a perdoar. Porque tinha dito que os meus filhos chegavam perto de mim, eu estava bem estressada, portadora de endometriose, minha gente, sofrendo para lascar. Né? Responsabilidade demais. A mulher era ligada no 220. Enquanto eu chupava cana, eu assoviava. Aí, às vezes, os meninos chegavam perto de mim e eu não tinha paciência. E eu era desse jeitinho mesmo. Reflexo, repetição de padrão. E aí, minha gente,
que depois que eu perdoei minha mãe, eu pude sepultar ela tão tranquilamente. E eu fiquei bem mais leve. E eu nem sabia ainda dessa coisa toda, porque eu nunca tinha feito terapia. Eu só vim fazer terapia depois. E não foi meu terapeuta que disse essas coisas não, viu? Eu fui descobrindo tudo, eu mesmo dava os feedback. À medida que a gente ia conversando tudo, eu mesmo chegava às conclusões. Era um terapeuta bom, viu? Bom, muito bom mesmo. E a gente teve uma parceria muito intensa, muito boa mesmo nesse sentido de terapia. Porque eu me identifico com a coisa. E tem essa facilidade de escrever e tudo. Então, a gente tem mais capacidade de compreensão, entendeu? Eu sou muito sensível nesse sentido, assim, de perceber as entrelinhas. Não tem nada a ver com espiritualidade, não, viu, gente? Tem a ver com construção mesmo. Sempre fui muito observadora, sempre fui muito detalhista e sempre tive uma boa memória nesse sentido. Para matemática, não, pelo amor de Deus. Eu apanhei todo cara de matemática, mas isso é outra história. Matemática e geografia. Meu GPS veio começar a dar certo agora, recente. Porque eu precisei ir para o mundo sozinha e tive que aprender a me orientar. O sol é ali, a lua é ali, o pôr do sol é aqui, o nascer do sol é ali. Aí fui me orientando para poder parar de me perder. Porque, oh meu Deus do céu, como me perdi. Até um dia dessa eu me perdi aqui, foi uma graça. Mas depois levei até banho. O caminhão do lixo. Gente, eu sou tão desatenta. Eu passei, pensava que era uma britadeira. Era o caminhão do lixo. Quando eu vou passando, salpicou lixo na minha sacola. Lá veio no bairro chiquérrimo, que eu tô no bairro chiquérrimo aqui, metida rica. Mas nada, eu peguei promoção lá na plataforma. Peguei um precinho bom, né? Aí vim fazer essa hospedagem aqui, porque eu preciso estar de uma pessoa para resolver uma demanda que não se resolve, para poder ir embora para perto do meu marido. Mas isso é outra história. E aí, que eu sou meio distraída. E de vez em quando eu me perco. Né? O pessoal, na época que eu era casada com o pai dos meus filhos, ele e os amigos faziam, tiravam mal sarro da minha cara. Quer dizer, se a gente rodasse em Suzana, pronto, ela se perde. Na porta de casa. Se eu rodar, ela se perde, porque ela tem que ser conduzida. Mas o meu GPS está melhorando. Mas como eu disse a vocês, a maternidade curou parte do meu adoecimento. E a endometriose curou outra parte. E hoje, no Dia das Mães, o que eu tenho a dizer a você, mãe? Você, portadora de endometriose que quer ser mãe, cuide da sua saúde. Ponha em prática tudo que a gente conversou no vídeo de ontem. A vida o mais natural possível, para você poder ser leve. Para você poder oferecer ao seu filho o melhor de você. Trabalhe as emoções, procure um terapeuta, vai fazer muito bem para você. E outra coisa, se você ainda não é mãe, se você tem dificuldade, porque a endometriose também tem isso, né? Tem uma fatia de mulheres, desses 7 milhões de brasileiras, né? Deixa eu conferir o número. 7 milhões de brasileiras. Dessa fatia aí tem um bocado que não pode ter filho, que não conseguiu ter filho. Mas sabe que tem uma mulher que já era bem idosa, estéril, que Deus prometeu que ela ia ser mãe e ela foi. Então, mulher, tenha fé, faz o tratamento direitinho, se restaura, restabelece tua saúde, cura esses adoecimentos inflamatórios, tudo da tua alma, do teu espírito, se cura, se prepara e pede a bênção. E se essa bênção realmente não for para ser sua, tem tanta criança aí precisando ser adotada. Eu conheço uma história linda, maravilhosa, de uma menina linda que pegou uma criança mais linda ainda e é uma família muito feliz. Então você também pode abençoar outra família, pegando aquele bebezinho que a mamãe, coitada, nem tem condições de criar aquela criança. E você pode dar um mundo maravilhoso para essa criança, a oportunidade de vida. Mas se esforce para você ter seu filho também, porque a maternidade é uma coisa boa. Mas se você não conseguir parir, não tem problema. O seu coração vai abraçar a cria de outro. E vai ser sua cria do mesmo jeito, e Deus vai lhe abençoar do mesmo jeito, e você vai ser feliz do mesmo jeito. E imagina a gratidão que essa criatura vai ter em saber que você deu a oportunidade de uma vida melhor. Então, essa é a minha mensagem para hoje. Se você é mãe, agradeça a Deus por esse presente maravilhoso que Ele lhe deu. Se você ainda não é mãe, peça a Deus esse presente maravilhoso. E se você realmente não tiver condições nenhuma de ter filho, aceita a situação e abençoa outra criança. Pega essa criança para você, vai ser mãe dela, deixa ela te chamar de mãe. É tão bom a gente ouvir isso, mãe. É tão bom a gente ganhar presente. Eu não cobro presente, não. E também não digo a meus filhos que não precisa, não. Quando eles estão mandando presente, eles precisam sim. Quem é que não quer ganhar presente? Eu gosto. Eu gosto de dar presente porque eu gosto de receber presente também, viu? Olha,
charada aí. Os entendidos entenderão. Ei, gente, então é isso. Hoje é Dia das Mães e, por ser Dia das Mães, eu vou dar mais um presente. Eu ia encerrar hoje as inscrições através do formulário lá do Telegram. Tem o formulário do Google. Então, quem preencher esse formulário até sexta-feira, presente do Dia das Mães, até sexta-feira vai ganhar essa cartilha. Eu só preciso que se inscreva e que bote o seu endereço eletrônico, o seu e-mail, para mim poder mandar essa cartilha. Então, como hoje é Dia das Mães e eu sou boazinha, eu sou a melhor mãe do mundo, eu estou dando a vocês esse presente. Eu tenho até todos que se inscreverem no meu canal, que quiserem ganhar essa. Não importa se é homem, se é mulher, se tem endometriose, se tem fibromialgia, o que ela tiver. Pode receber essa cartilha. Só precisa mandar o e-mail lá no canal do Telegram, preenchendo o formulário do Google. Certo? Combinado? Eu quero essa cartilha a todo mundo. Agora, depois de sexta-feira, não vai ter mais presente de nada, viu? Dia dos namorados eu não vou dar esse presente, não. Não, 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 não. Depois disso, vai para a minha esteira de vendas, porque é um trabalho, minha gente. É meu trabalho. Eu investi e continuo investindo. Eu estou pagando tráfego pago. Para mim poder estar sendo mostrada para o povo, eu preciso pagar. E tu me ajuda. Curta, comenta, compartilha. Um feliz Dia das Mães para você. Que Deus abençoe sua vida, sua jornada. E se você é um filho que está ouvindo isso, abençoe sua mãe. Agradeça por tudo que ela fez por você. E se você acha que ela não fez nada por você, só ela já botada no mundo já é muita coisa. Porque tu nem ia ter como vir de um pé de alface. Então, tu veio pela tua mãe. Então, nem é filho de chocadeira. Então, agradece a tua mãe. Seja ela quem for. Não se importe com o que te oferecem. Lembre-se do que você pode oferecer. E o que é que você pode oferecer à sua mãe? O seu melhor. Então, seja seu melhor, porque você ganha mais do que ela com isso aí. Tá? Olha, mãe às vezes é chata. Porque precisa ser chata. Às vezes a gente precisa botar limite. Mas não existe amor maior do que amor de mãe. A gente ama tanto, ama tanto, ama tanto que deixa livre. Né? Eu sempre disse, eu vou ajudando a erguer as asinhas. Depois que ergueu, né? Deixa dar o seu voo e vai viver sua vida. Se quebrar a cara, aprenda. O importante é, seja responsável por seus atos. Sabe que tudo tem, toda escolha tem consequência. E eu sempre disse a meus filhos, se quebrar a cara, eu vou sofrer. Mas a tua pele é que vai arder. Então, pensa bem no que tu vai fazer. E se tu fizer besteira, tu vai se ferrar sozinho. Porque a escolha é tua. Eu fui quem levei nas costas as minhas besteiras. Pesou em mim, doeu em mim. Nunca levei para meu pai e minha mãe, não. Então, meus filhos eu criei do mesmo jeito. Até morei com um, viu? O que foi fazer faculdade fora, eu fui morar na Bahia. Depois ele foi, o primeiro trabalho dele, o primeiro chamado também foi para outra cidade, outro estado. E eu fui lá, morei com ele 2 anos. E às vezes quando eu me via assim, fazendo aquele papel de secretária, eu dizia, eu sou a mãe. Isso aí é responsabilidade dele. Deixa ele crescer, deixa ele se virar. Então, de vez em quando ele tem que estar me policiando também. E ele também era todo independente. Só não deixava ele lavar as cuecas. Sempre quis lavar. Disse, não, enquanto eu estiver aqui, eu sou sua mãe, vou lavar suas cuecas. E ele gostava. Ele disse que não. Ele disse, não, eu me viro, manhã. Ai, eu sou mãe, deixa eu fazer meu papel de mãe. Aí lavava a roupa dele, fazia a faxina da casa. Eu estava morando na casa, pronto. E dele fazia o que? Era só lavar a roupa e a cueca, porque quase ele nem comia em casa. Era chato igual a mim também para comer. Mas isso é outra história. Mas enfim, gente, o papel da gente é esse, é amar o máximo que pode. Igual Deus. Deus ama a gente. Meu Deus, olha, quando eu olho para mim, digo, meu Deus, como é que Deus é tão bom e tão misericordioso comigo? Olha, Deus está me botando aqui. Tem até um episódio interessante, sabe? É o da justiça. Quando a gente faz ao outro aquilo que a gente quer que o outro faça a gente. E esses dias eu ri. E agradeci muito a Deus pelo retorno. Porque quando eu estava hospedando turista, eu procurava ser o mais justo possível. Mesmo fazendo gestão das outras pessoas, dos outros imóveis, que não era meu, eu sempre procurei fazer justiça. E teve um hóspede que o bichinho, quando entrou no apartamento, a internet começou a dar galho. E vieram consertar e deu galho novo. Esse rapaz ficou não sei quantos dias em home office, gastando crédito. Porque o meu provedor de energia estava dando pau. O que foi que eu fiz? Ressarci ele.
Fui lá, dividi, né, tudo direitinho, os dias que estava sem, devolvi o dinheiro do rapaz. Quando foi um dia desse? Eu no flat, pense no flat, quando eu cheguei lá. Eu peguei esse flat, minha gente, porque tinha um sofá, que eu disse, olha, meu momento lá, eu gosto de vir pro sofá para ler, para descansar, para assistir um filme de vez em quando. Não sou muito fã, não, mas de vez em quando eu gosto de assistir uma comédia. E aí, que quando eu entro no apartamento, o sofá tava no chão. Aí eu digo, filho da mãe. Aí fiz contato com a pessoa que estava fazendo a gestão, né, com a empresa. Não resolveram a situação. Aí eu entro na plataforma, passo fotografias, registro e tudo, e como é que fica a situação? Eu estou tão desconfortável aqui. Eu estou o tempo todo sentado na cadeira de plástico para trabalhar. E quando eu vou assistir televisão ou fazer qualquer outra coisa, é na cadeira de plástico, sem conforto nenhum. E se eu for para a cama é pior ainda, porque lasca a minha coluna. Ficar sentada na cama, né? E aí, o que foi que a plataforma fez? Me devolveu por inteiro o que eu paguei naquela hospedagem. Ou seja, eu fiquei num flat bacana, num local bacana e não paguei nada. Tá vendo, gente? Olha, quando a gente faz o bem volta pra gente. Então é isso. Cuide bem da sua mãe, dê todo amor e carinho à sua mãe. Não se preocupe com o que ela tem para dar a você, se preocupe com o que você tem para dar para ela. Feliz Dia da Mãe para você. Portadora de endometriose, meu abraço fraterno. Se você ainda não é mãe, sinta também o meu abraço solidário. Acredite, Sara foi mãe com mais de 80 anos. Você também. Aceite essa oportunidade de comunhão com Deus, porque o segredo é esse, é comunhão com Deus. Ele é o nosso Criador. Eu sou cristã, tá, gente? Se você não for, também tá tudo bem, não tem problema. Isso é uma escolha tua. Mas eu sou cristã e eu acredito no poder do Criador, porque se eu estou aqui hoje, é graças ao amor e à misericórdia dele, antes de tudo. E foi ele que gerou a vida em mim. Ele deu a oportunidade à minha mãe me carregou, mas quem gerou a vida em mim foi meu Deus. E nós temos essa missão muito parecida com a de Deus, minha gente, de sermos abençoadoras. A gente traz a vida e a gente mostra o caminho, bem parecido com a missão de Deus. Então, gente, é isso aí. Feliz Dia das Mães. Seja leves. Nosso beijo, nosso abraço e uma feliz semana. Tchau, tchau.